Pessoal, vamos lá? Hoje aqui eu trouxe só antes de a gente voltar, apesar de a gente já ter falado da transformada de Fourier, eu trouxe aquela explicação que eu falei que está bonitinha do livro, né, do livro de circuitos, bem legal, tá? Então, basicamente o que ele mostra ele pega um sinal que não é periódico, esse P de T aqui, ó, não é periódico. Ok. Aí o que ele faz? Ele pega esse sinal aqui do lado, que é igualzinho ao P de T, só que é periódico, tá? Esse aqui, ó, esse F de T. Então é com um período T aqui, ó. Certo? E aí o que ele faz? O que tem nesse sinal? Tem a amplitude A e tem a largura tal. Aí ele pega e calcula a série de Fourier desse sinal aqui, que é um pulso retangular. Ele calcula para alguns valores aqui de A e de tal. Então aqui, por exemplo, ele pega tal igual a 0,2, né? Tal ele pega igual a todo mundo. E o A também. Nos três casos aqui ele pega o A e o tal com o mesmo valor. Esse A igual a 10 e o tal igual a 0,2. Certo? E aí ele calcula as séries de Fourier. Né? Ele pega o sinal aqui é contínuo no tempo, e aí ele pega as séries de Fourier na frequência. Né? Aqui ele até pega em Hertz. Né? É engraçado que ele devia ter pego isso aqui em ômega, em radianos por segundo. Vocês vão entender por quê quando eu continuar no raciocínio. Mas ele pega em Hertz mesmo. Aí ele mostra o que ele está variando aqui. O que ele variou aqui foi o período. Né? O período ali em cima, né? Que é o intervalo aqui em que ele começa a se repetir, né? Ele variou. Ele colocou aqui o período T igual a 1, T igual a 2 e T igual a 10. Tá? E aí o que acontece? Cara, o que acontece é o seguinte, ó. Apesar de a gente estar vendo o gráfico dessa forma aqui, ó, a gente usa essas barras aqui só para visualizar, né? Na verdade, o que seria o gráfico mesmo é essas bolinhas aqui sem a barra. Né? A barrinha é só para facilitar a visualização. Aqui também, ó. As barrinhas também, ó. Tá vendo aqui? E assim por diante. Ok? E aí? O que vocês podem notar é que esse espaçado entre os pontinhos, à medida que eu vou aumentando o período, o que vai acontecendo? Aquilo ali que era discreto no tempo, na frequência, começa a ficar o quê? Contínuo. Né? O que são essas bolinhas aqui? Isso aqui são os coeficientes da série de Fourier. O coeficiente da série de Fourier é como se fosse a, entre aspas, transformada de Fourier de um sinal periódico, certo? Que dá o quê? Dá um monte de coeficientes discretos, certo? Se o sinal não é periódico, essa coisa discreta passa a ser o quê? Passa a ser contínuo, tá? Ele até mostra aqui, ó, matematicamente falando aqui, não tem nem muita... É bem explicativo, né? Ele pega aqui a série de Fourier exponencial, né? Ok? Depois, ele faz o quê? Ele simplesmente... Qual é a série de Fourier exponencial? Isso aqui, ó. F de T é um somatório infinito dos CNs vezes uns Zs elevados. Esses Zs elevados têm frequências fixas, né? Que é o ômega 0, depois 2 ômega 0, depois 3 ômega 0, né? N ômega 0, certo? Os CNs, né? Também são coeficientes constantes, certo? Constantes, desculpe. São coeficientes fixos, né? Fixos que eu falo reais, né? Ok? Pode ser até, no caso, complexo, mas são números, né? Não são variáveis, é isso que eu quero falar. Né? Quando eu falo constante aqui, desculpe, não são variáveis, né? Não é uma função. Tá?
É um valor discreto, né? E aí, ele coloca aqui mais umas observações antes de mexer nessa equação aqui. Ele coloca lá, quem é o ômega zero? Né? A gente sabe que o F0 é 1 sobre T, certo? Que é a frequência fundamental. Ômega zero, 2π F0, 2π sobre T, certo? Qual é a diferença entre dois caras aqui, ó? Aqui tem o ômega zero, por exemplo, e aqui tem o 2 ômega zero. Se bem que aqui se tivesse em radianos, né? A diferença é o delta ômega zero, é a diferença entre dois caras, essa distância aqui, né? Ele chama de delta ômega. É a diferença de dois caras, que é simplesmente o próprio ômega zero. São valores fixos de frequência. Por que fixos? Porque a frequência vem do período. O período lá, ele começou com T fixo igual a 1, depois com T fixo igual a 2, depois com T fixo igual a 10. Certo? Mas está sempre, não varia isso, é sempre constante, né? Na verdade, ó, o que eu estou falando é que esses valores aqui são iguais, certo? Assim como são iguais aqui, como são iguais aqui. Legal? E aí ele faz o quê? Ele simplesmente substitui essa expressão aqui. Olha lá. E aí fica assim, ó. Ok? Simplesmente substitui a expressão do Cn aqui, ó. Ok? Agora ele substitui a expressão do 1 sobre T, que é esse cara aqui, ó, que vai ser o quê, ó? Se ômega zero é igual a 2π sobre T, 1 sobre T é igual a ômega zero sobre 2π. Notem que se eu estivesse trabalhando com F0, não precisava ter usado esse 2π. E é por isso que lá, quando a gente voltar lá para a nossa transformada de Fourier, que a gente está trabalhando em princípios que a gente não usa radianos, usa F, não aparece o termo 2π. Tá? Então ele simplesmente substituiu. Tá? E aí fez o quê? Passou esse delta ômega para dentro aqui, ó. Passou esse 2π para fora. E aí ficou com uma expressão assim, ó. Espera aí. Ficou com uma expressão assim, ó. Tá? E aí fez o quê? Aí fez o que a gente já viu lá na transformada de Fourier, né? O que é a transformada de Fourier? É a série de Fourier quando não é periódico. Quando não é periódico, quando t tende a infinito, né? Quando t tende a infinito. Quando t tende a infinito, esse delta ômega vai virar um d ômega. O somatório não vai ser mais um somatório, vai ser um somatório, né? Vai ser uma integral, certo? E os ômega zeros separados vão ser simplesmente ômega, né? Vai ter um ômega zero, 2 ômega zero, só que o ômega zero agora é um d ômega, então é ômega zero mais d ômega mais d ômega, é o próprio ômega, certo? E aí você tem essa expressão aqui para o f de t. É a série de Fourier com os coeficientes de Fourier, é como se isso aqui, vou botar entre aspas, fosse o Cn, né? E o 2π aparece aqui porque está trabalhando em radianos por segundo. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente chama de, por definição, e isso aqui é a transformada o quê? É a função, né? É a transformada inversa de Fourier. Né? Essa é a inversa. Ok? Por quê? Porque dá a função f de t. E aqui? Isso aqui é o próprio, apesar de ser Cn, mas na verdade a gente escreve normalmente como f de ômega, quando está trabalhando com ômega, né? Quando está trabalhando com frequência Hertz, é o próprio f de fzinho, né? Ou g de f. Certo? E é isso, por definição. Tá? Fica fácil de ver. O f de ômega é isso, né? No nosso caso aqui, trabalhando com
F, né? Cadê o quadrinho? É aqui, tá? Trabalhando com F, né? O G de F é 2πf. E trabalhando com F também, no G de T some aquele 2π, porque não tem sentido, né? Você não está trabalhando em radianos por segundo, você está trabalhando em hertz, certo? É uma maneira interessante de ver aquela, né? Na verdade, eu descrevi isso tudo falando e agora mostrei uma figurinha que fica mais fácil de ver, tá? Vamos continuar então agora no nosso assunto aqui, que são as propriedades da transformada de Fourier. Nesse caso, a gente viu algumas transformadas, né? Viu a transformada do pulso retangular, que dá um sinc, né? Eu defini o sinc com o π. Né? Depois vimos a transformada de um pulso exponencial, né? Que dá um A mais J ômega 2πf, né? Ou seja, a transformada, quando a gente fez a transformada do pulso retangular, a gente encontrou uma coisa que era real, né? Isso aqui era o sinc, né? É um sinc, né? Ok? Porém, sinc de F aqui, no caso, a gente encontrou esse valor aqui, ó. AT sinc de TF, certo? Transformada de um pulso retangular de altura A e largura T, né? Simétrico em relação à origem, dá um AT, isso aqui é um AT, um sinc de TF, certo? Legal. E agora? Agora aqui a gente tem a transformada de Fourier de um pulso exponencial, começando em t igual a 0. Né? A gente viu que dá 1 sobre A mais J2πf, né? Ou 1 sobre A mais J ômega, se estivesse trabalhando com frequências em radianos por segundo, que já dá uma função que é complexa. Olha o J aqui, ó. Aí, para desenhar isso é mais complicado. Aí ele desenhou aqui de uma forma bem razoável. Ele desenhou usando módulo, que é esse cara aqui. Ele não colocou aqui, mas tem uma fase, tá? E usando a fase também, tá? E a gente começou a ver algumas propriedades. A gente viu lá uma propriedade que a gente falou, que justamente, o que é os coeficientes de uma série de Fourier, daquele sinal que fosse, como se fosse o sinal repetido lá do nosso... Ih, rapaz, eu fiz uma coisa aqui já. Desculpa, pensei que eu tinha esquecido de começar a gravar, desculpa. Né? Qual era a transformada de Fourier lá do nosso sinal de uma série qualquer? A gente viu que se a gente pegar a transformada de Fourier e amostrar, né, nos pontos da frequência fundamental daquela cópia do sinal, a gente tem os coeficientes. E é óbvio, né? A gente acabou de mostrar aquele desenho. Né? Você vai diminuindo o período, vai ficando contínuo. Né? Se você começa a aparecer o período, começa a aparecer as amostras. Certo? Legal. Né? A gente depois viu uma das propriedades interessantes que é transformada de função real, que é o conjugado da transformada. Essa hora já fica complicado. O conjugado da transformada de Fourier é simplesmente você trocar o sinal do F, porque a função é real, né? Então não muda nada quando se faz o conjugado. A gente viu linearidade também, que é bem simples. A gente viu mudança de escala, depois a gente falou, dualidade. Dualidade é das mais importantes. Por quê? Porque quando você usa dualidade, você pode... eu até falei, uma tabela tem 10 pares de transformadas, na verdade, pela dualidade tem 20. É só você inverter lá o outro lado. Né? A gente viu deslocamento no tempo, fez algumas propriedades. Usando propriedade, a gente chegou lá no teorema da modulação, certo? E aí a gente aqui vai calcular, né, a transformada de Fourier. A gente parou aqui. Né? Vamos calcular a transformada de Fourier
de um cosseno truncado, né? O que é um cosseno truncado? É só uma parte do cosseno, né? A gente pode imaginar dessa forma, né? É um cosseno de 2πf0t, certo? Que a gente já calculou não calculou ainda, né? Mas a gente vai calcular. A gente só usou o teorema da modulação. Eu ainda não calculei a transformada do cosseno, não, né? Mas vou calcular. Vou calcular agora, já já. Tá? E, na verdade, eu vou usar um cosseno truncado, mas não precisaria usar o cosseno truncado. Poderia usar só o cosseno. Vocês vão entender por quê. Né? Ele quer agora, por exemplo, calcular a transformada de Fourier de um cosseno que vai de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, né? E, notem, ele não continua, né? Se eu quisesse calcular do cosseno, poderíamos fazer usando as propriedades? Por enquanto, eu só calculei o quê? Do E elevado, né? Não foi isso? Foi a do E elevado. O que a gente viu? A gente viu do pulso retangular e do E elevado, né? Lembrando da fórmula de Euler, eu podia tentar fazer usando isso para calcular o do cosseno. Mas eu posso usar de outra maneira, ó. Quer ver? É bem interessante isso, olha só. Isso a gente vai ver já já. A gente usou deslocamento no tempo, né? Uma das propriedades que diz que é o seguinte, que se, né, a transformada de Fourier de G de t, isso é legal, né? Se a transformada de Fourier de G de t é igual a G de f, a transformada de Fourier de G de t, vou botar até uma outra letra para confundir menos, t mais a, ou menos a, ou mais a, vai ser o quê? Vai ser a transformada de Fourier, né, do G de t, só que multiplicado por quem? Por E elevado a menos, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Não, deixa, tá bom. J 2π. E aqui, ó, eu não vou usar o T0, vou usar o A vezes o F. Certo? Se for menos A, E elevado a menos J 2πAF. Se for mais A, E elevado a mais J 2πAF. Certo? Essa aí é a propriedade do nosso deslocamento no tempo. Certo? Ele coloca deslocamento em frequência? Não, né? Ele fez um exemplo depois. Legal. Ele bota deslocamento em frequência. Aí ficou fácil. Aí ficou fácil demais, né? Ok? Por que ficou fácil demais? Vocês vão entender já já. Olha só porque ficou fácil demais, né? Como é que você chega no deslocamento em frequência? Usando a dualidade. Só usar a dualidade que você chega no deslocamento em frequência. Notem que troca o sinal. Né? Claro que troca o sinal, né? Mais, menos, menos, mais, é claro, porque dualidade não troca o sinal. É isso. Por quê? Essa coisa aqui é interessante. Porque aqui eu consigo, por exemplo, encontrar a transformada do seno e do cosseno. E a transformada do delta também. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Olha só, vamos colocar aqui do lado. Olha só. Quem é a transformada? Qual é a propriedade ali? Primeiro, qual é a propriedade do deslocamento no tempo? Transformada de G de t menos A é igual a G de F
E elevado a menos J, 2π a, né, F. Certo? A gente viu isso lá em cima. Essa é a propriedade do deslocamento no tempo. Aí tem a propriedade que ele chama de deslocamento na frequência. Que é o seguinte, qual é a transformada de G de t que multiplica E elevado a mais J 2π. Ele aqui bota F0, né? F0t. Ou seja, quanto é que é isso aqui? Já está escrito ali. Vai ser quanto? Vai ser G de F menos F0. Certo? Qual é a transformada do delta de t? Vocês lembram da transformada do delta de t? Quem é delta de t? Delta de t, para quem não lembra, é esse sinal aqui, ó. Ele, esse tamanho aqui é 1, né? É o delta de t. Ele vale 0 o tempo todo. Quando chega em 0, ele tende a infinito. Isso aqui é sinais sistemas primeiro bimestre, né? Ok? Depois ele continua valendo 0. Ele tem uma série de propriedades interessantes. Por exemplo, se eu pegar o delta de t e multiplicar por uma função qualquer, como ele vale 0 o tempo todo, é a mesma coisa que pegar o delta de t e multiplicar só pelo 0, só pela função em t igual a 0. O que é f de 0? F de 0 não é a função quando t igual a 0? Por quê? É o único valor que vai dar diferente de 0. Concorda comigo? Todos os outros valores, a função vale o quê? Vale 0. Tá? Outra coisa. O delta de t, se você integrar ele de menos infinito até mais infinito, ele vale quanto? Ele vale 1. Tá? Essa é uma propriedade importantíssima dele. Então, o que é que acontece? Se você pegar e integrar o delta de t com uma função qualquer, f de t dt, de menos infinito até mais infinito, olha só, o que vai acontecer? Isso aqui não vale, a gente já viu que vale delta de t vezes f de 0, não é isso? F de 0 é um valor constante, não é? Não depende do tempo, não é? Então, eu posso tirar isso para fora da integral, fica f de 0, integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t dt, que é igual a 1 vezes o f de 0. Isso aqui vale 1, né? Ou, melhor dizendo, opa, não anda tanto. Isso aqui vale 1, então isso aqui é f de 0 vezes 1, que é o próprio f de 0. Certo? Por que eu estou falando isso? Se eu pegar agora e fizer a transformada de Fourier de delta de t, usa a definição. Não estou usando a definição? Nossa. Não estou usando a definição? Legal. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui não é uma função de t? Então vai dar quanto? Vai dar a função em 0. Quanto é que é essa função em 0? Vale quanto isso? 1. Então a transformada do delta é 1. Certo? E, por sua vez, a transformada do 1 vale quanto? Vale o delta. Né? Que é menos ômega. Só que isso não é fácil mostrar, mas também não é tão difícil assim. Mas a função delta é par. Tá? Se vocês lembrarem que o delta é uma coisa assim, ó,
em que você vai diminuindo isso e aumentando isso, né? Aí você vê que é par, tá? Não é tão fácil demonstrar isso não, tá? Tem que usar de outra maneira. Eu não vou entrar em detalhes. Mas isso aqui é igual ao delta de ômega. Então, a transformada de uma constante, 1 é igual ao próprio delta, certo? Então, beleza. Ó. Agora usa aquela propriedade. Onde é que eu estava? Eu estava aqui, né? Isso aqui, né? Ok? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar... Delta de ômega não, né, pessoal? Desculpa aqui. É que eu acabei de dar aula de sinais, viu, galera? Então, vocês me desculpem. É delta de F, tá? Desculpem. Tá? É porque eu estou chaveando de sinais para princípios e às vezes o chaveamento não é imediato, tá? Por isso eu posso escrever o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, olha só. Ao invés de eu colocar aqui, saco. Ao invés de eu colocar aqui, nesse cara aqui, ó, G de T, né? Se eu colocar aqui o quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, né? Se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser o quê? Em vez de ser G grande, vai ser simplesmente o quê? Delta. Todo mundo para entender? Não é isso? Se eu colocar 1, o G grande vai ser delta. É transformado de 1 não é delta? E ali não é o G grande, no G grande não é transformado? Então é delta de F menos F0. Ou seja, qual é a transformada de Fourier de E elevado a J2π F0t? Delta de F menos F0. Certo? Então, transformada de Fourier de E elevado a mais J2π F0t vai ser o quê? Delta de F menos F0. Certo? Transformada de Fourier de E elevado a menos J2π F0t vai ser o quê? Delta de F mais F0. Transformada de Fourier de E elevado a mais J2π F0t mais E elevado a menos J2π F0t sobre 2 vai ser igual a quanto? Delta de F menos F0 mais delta de F mais F0 sobre 2. Mas isso aqui é cosseno de 2π F0t. Eu acabei de descobrir a transformada do cosseno de 2π F0t. Não é isso? Concordam comigo? É um delta para lá, um delta para cá e um 2 dividido. Ou seja, se eu pegar o cosseno, que é esse cara aqui, quando eu fizer o transformado de Fourier, deu o quê? Deu um delta aqui e um delta aqui. Aqui é F. Esse cara aqui é menos F0, esse aqui é mais F0. Só que esse delta aqui é certo? Ficou entendido? Entenderam? Ok? Transformada do cosseno são deltas. Totalmente razoável isso. Por que isso é totalmente razoável? Porque olha só, é a representação da frequência. Ele só tem uma frequência, que é F0. Só que o espectro de Fourier, ele usa as frequências positivas e as frequências negativas. É como se estivesse rodando assim e rodando ao contrário. Uma maneira... Porque frequência negativa, né? Fica difícil de entender.
Entenderam o que eu estou falando? E faz totalmente sentido. Ele só tem... É um cosseno, não é? Vai ser uma frequência só. Não é isso? É por isso que é um impulso. Né? Por isso que é um impulso. Legal? Se fosse um seno, também é só uma frequência só. Só que aí ia aparecer um J. Tá ok? Para um lado e para o outro. Não ia mudar muito. E não ia ser dois impulsos assim. Ia ser um impulso para cima e outro para baixo. Entendeu? Foi entendido isso? Tá? E faz totalmente sentido. Se é só uma frequência, é só um impulso. Tá? Se tivesse duas frequências, seriam dois impulsos. Ficou entendido? Tá? Legal? Bacana, bacana. E agora? Bom, agora, sabendo isso, que eu acabei de calcular a transformada de Fourier, notem, eu calculei a transformada de Fourier do seno e do cosseno sem usar a integral. Eu podia ter usado a integral? Podia, ia ficar mais difícil. Tá? Como assim integral? Eu colocaria integral de cosseno de 2πf0t elevado a menos j 2πf0t dt. E vamos calcular essa integral. Aí uma integral com... Notem, essa integral não é fácil de calcular, cara. Eu falo que ela não é fácil simplesmente porque o resultado dela é um delta. Puta, né? Não é fácil. Integral que a resposta é um delta, não é fácil de calcular. Vocês entenderam o que eu estou falando? Integral cuja resposta é delta, a resposta não é fácil de calcular. Né? Você vai ter que olhar alguma coisa, você não vai conseguir enxergar às vezes. Tá ok? Legal. Por que eu falei isso tudo? Porque ele pede aqui para calcular a transformada de Fourier desse cosseno aí, né? Que é um cosseno, na verdade, multiplicado por quem? Multiplicado por 1A. Concordam comigo? Na verdade, o que tem aqui é um cosseno que está dividido ali em tempos. Então, na verdade, se eu fosse fazer a transformada de Fourier, eu talvez tivesse alguma confusão na hora de fazer. Só que aqui é relativamente simples. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está pegando esse cara aqui, com altura A, e está multiplicando por quem? Pelo que é esse cara constante aqui, vai embora. Certo? Quando você multiplica os dois, olha o que vai acontecer. Vai ficar isso aqui, ó, porque tudo que é fora daqui é zerado. Estão vendo? Tudo é zerado. Vocês entenderam que é zerado? Então fica só essa parte que está aqui. Não, eu não entendi onde é que você quer chegar. Eu quero chegar ao seguinte, ó. Isso aqui é uma aplicação da última coisa que a gente aprendeu na aula passada. Vou apagar tudo até para ficar mais fácil de enxergar. Que é o quê? Que é o teorema da modulação. Tá? Como a gente chegou no teorema da modulação? A gente chegou usando o teorema, a propriedade do deslocamento no tempo, que nos chega... Primeiro começamos com a propriedade de deslocamento no tempo. Com a propriedade de deslocamento no tempo, chegamos na propriedade de deslocamento na frequência, usando a dualidade, certo? Usando essas duas propriedades e usando a fórmula de Euler, chegamos, né, no teorema da modulação, que é o seguinte, você pega qualquer função e multiplica por um cosseno, podia ser um seno também. O cosseno é melhor porque não trabalha com o J ali, que o seno apareceria um J. Né? E aí o que ele faz? Ele pega o espectro desse cara aqui, que você multiplicou, e desloca para a esquerda, para a direita e divide por 2. Quem é o espectro? A gente fala espectro, vou usar várias vezes esse nome, mas o espectro é a transformada de Fourier de espectro de G de t, transformada de Fourier de G de t. Na verdade, a gente seria o gráfico do módulo, né? Que também tem a fase, etc e tal. Às vezes
cara, quando fala em espectro, está se preocupando mais com o módulo, certo? Porque se pegar uma função real, não tem problema. O espectro é o próprio desenho dela. Mas se você pegar uma função que é complexa, que tem valores complexos, aí o espectro não é só aquilo, não é só um gráfico, são dois gráficos. É o gráfico da parte real e o gráfico da parte imaginária. Vocês lembram qual é o espectro desse cara aqui? Esse cara vai ser o G de T. Concordam comigo? Olha para cima. Estão vendo o que é? É o G de T. Vocês lembram qual é o espectro desse cara? É o SYNC. ATS, AT-SYNC de TF. Não é? É o SYNC, só que ele está centrado aonde? Na origem. Quando você for fazer, ou seja, isso aqui, ó, vai dar um G de F, que é AT-SYNC de TF. Certo? Se você usar o teorema da modulação e quiser descobrir a transformada de Fourier disso aqui, vai dar AT-SYNC de TF menos F0 sobre 2, mais AT-SYNC de TF mais F0 sobre 2. Por quê? É só olhar lá em cima. E o 2 aqui. Certo? Não precisa nem fazer nenhum cálculo. Esse aqui ele fez um exercício para você não fazer nenhum cálculo. Se você tentar fazer o cálculo e tentar desenhar isso, tentar usar, vai dar um trabalho bem grande. Vai dar um trabalho bem grande. Certo? Ou seja, quando você fizer isso aqui, ó, e fizer a transformada de Fourier, vai dar dois SYNCs, né? Só que um SYNC em F0 e outro em menos F0. Notem que o SYNC é uma função que ela vai de menos infinito até mais infinito. Então, aqui no meio eles vão interagir, né? Tá certo? Eles vão se somar, tá? Mas não vou desenhar isso não, tá bom? Tá ok? Né? Dá pra... É porque, na verdade, ela tende a zero ali perto também. Rapidamente ela chega, né, exponencialmente ela chega a zero. Claro, depende do valor da frequência. Mas... Ok? Entenderam isso? Legal. Tá? Viram como é que eu calculei isso aqui? Não calculei nada, simplesmente usei a propriedade, não calculei nada. Assim como eu vou usar propriedades o tempo todo, não vou calcular a maioria das coisas. Tá? Isso é legal. Tá? Mais propriedades. Ih, rapaz. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Recortar aqui para não ficar bagunçando o meu. Já está bagunçando, né? Isso aqui eu vou apagar mesmo. Vamos lá, mais propriedades. Essa aqui também é bem legal. A gente usava pouco lá em sinais. Que é o valor médio do sinal, né? Como assim o valor médio do sinal? Né? Quem é G de F? Integral de menos infinito até mais infinito de G de T elevado a menos J 2π ft dt. Certo? Legal. Quem é G de F quando f igual a zero? Integral de menos infinito até mais infinito de G de T elevado a menos J 2π 0 t dt, mais conhecido como 1, né? E é simplesmente o que? Integral de menos infinito até mais infinito de G de T dt. Né? Mas isso, normalmente, é o que? O valor médio do sinal, né? Ok? O valor DC, como o pessoal fala, né? Ok? Notem, e é o G de zero, ou seja, se você tem a transformada de Fourier,
em uma função de f, é só colocar aquele f igual a zero, que você sabe quanto é que vai valer aquele valor médio do sinal. Tá? Ok? Oi? Olha só, o g de f não é isso? Coloca f igual a zero, ou seja, isso aqui vai ser g de zero. Tá? Quem perguntou? Vai ser o g de zero, não é? Coloca f igual a zero, vai ficar integral de menos infinito até mais infinito, g de t elevado a menos j2π, 0, t. Vai dar 1. Esse aqui vai ser o quê? G de t dt. Então, isso, né? Na verdade, isso não é o valor médio, não. Na verdade, é o espectro em f igual a zero, que é integral. É o valor constante, é a integral do sinal. Desculpa. Tá? O valor médio a gente vai ver agora, né? Que é justamente se você colocar ao longo do tempo, né? Na verdade. Que é esse aqui, ó. Só você dividir pelo período, se o sinal for periódico. Tá? Mas isso aqui é a integral de menos infinito até mais infinito do sinal. Tá? E também chama de valor DC se você dividir pelo t. Tá? Tá ok? E claro, você usa isso para encontrar a integral, né, de g de t dt, mas você também pode encontrar o dual dele se você quiser encontrar a integral de... Né, porque quem é g de f? Quem é o g de t? Não é a mesma coisa aqui, ó? Aqui é mais j2π ft, e aqui é df, não é? Faz t igual a zero agora. Faz t igual a zero. O que vai acontecer com esse cara aqui? Vai dar 1 também. Não interessa se é menos ou se é mais, vai multiplicar por zero. Ou seja, você tem essas duas fórmulas aqui que são muito interessantes, inclusive para calcular a integral de menos infinito a mais infinito de algumas funções, galera. Né? Eu peço isso em problemas, o cara, pô, como é que eu vou encontrar essa integral? Aí se o cara conhece a transformada de Fourier, simplesmente é instantânea, não precisa fazer cálculo nenhum. Ele não tem que calcular a integral indefinida e depois substituir os valores mais infinito e menos infinito. Certo? Ele simplesmente usa a transformada de Fourier. Tá? Bem interessante. Tá? Propriedade da transformada de Fourier, que é a da derivada do sinal. Né? O que acontece quando você deriva, né, o sinal e você faz a transformada da derivada? Né? Aparece o quê? Aparece uma multiplicação por J2πf. Como é que você encontra isso? Como é que você faz isso? É simplesmente você substituir na fórmula. Né? Vai aparecer quando você pegar a derivada de um sinal. Né? Você pega, substitui coloca, faz isso, ó. G de t, desculpe, G de f, é integral de menos infinito até mais infinito de quem? De G de t elevado a menos J2π. É que eu não quero perder tempo demonstrando isso de novo. Eu já fiz isso em sinais. Só que eu fiz com ômega. Tá? Ok? E aí o que você faz? Deriva dentro dos dois lados, que vai aparecer, né, o e elevado a j ali. E aí vocês vão ver que quando você deriva dos dois lados, você vai aparecer uma multiplicação por aqui. Né? Vai aparecer uma multiplicação por J2πf, que é J ômega. Né? Então, derivar é multiplicar por J ômega e integrar é dividir por J ômega, certo? Ou J2πf, certo? Muito simples isso. Eu não vou entrar em detalhes porque já foi demonstrado em sinais. Eu não quero perder tempo aqui, tá? Mas qual é a vantagem? A vantagem é que essa aqui da integração, né? Ela não é tão simples assim. Né? A gente tem aparece um sinal, aparece um termo com delta na integração. Tá? Mas eu vou mostrar mais tarde quando eu fizer o de t. Tá certo?
Essa aqui só está funcionando assim porque o g de 0 é igual a 0. E esse termo do delta ele aparece quando aparece esse g de 0. Mais tarde a gente vai demonstrar isso com mais facilidade, a propriedade da integração. Tá? Vou usar a... Porque na verdade o que ele fala é o seguinte, ó, a transformada... O que é isso aqui, né? Isso aqui é a integral do sinal g de t de 0, de menos infinito até t. Tá? Ele fala que a transformada disso que a transformada da integral é a transformada do sinal dividido por J2πf. Não é isso. Isso só acontece quando essa condição aparece aqui. Tá? Eu depois vou mostrar que quando isso não acontece, quando não existe essa condição, tem um termo que é um G0 que multiplica um delta de f. Tá? Daqui a pouco eu mostro isso. Não quero mostrar isso agora não, porque senão vocês vão dar um nó na cabeça. Tá? Mas aí como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que isso aqui é a convolução de g de t com o degrau, e aí a transformada da convolução é a multiplicação das transformadas, e aí eu vou fazer a transformada do degrau unitário, que não é tão simples não. A transformada do delta é fácil, a transformada do e elevado é fácil, mas a transformada do degrau não. Qualquer transformada cuja função não tenha, que a integral de g, a integral de menos infinito até mais infinito seja diferente de 0, não é tão simples, sempre aparece, porque o que vai acontecer? Se essa integral de menos infinito até mais infinito for diferente de 0, é que essa função tem um valor dc. Se ela tem um valor dc, essa função, quando fizer a transformada dela, é um valor constante. E qual é a transformada de constante? A gente já viu aqui. Dá o quê? Dá o delta. Entendeu? Então é isso que tem que ver. Tá? Deixa eu continuar, porque não é tão importante assim por enquanto. Tá? Eu vou demonstrar com mais calma depois. Bom, aqui é a transformada da convolução, né? Então você tem um sinal x de t, tem um sinal y de t, e você faz a convolução. Se você fizer a transformada da convolução, vai dar o quê? Vai dar o x grande de f multiplicado pelo y grande de f. Certo? Demonstração, substituir na definição e brincar com as integrais. Certo? Não sei se está demonstrado no livro, mas também se não tiver, vou passar para vocês depois. E aliás, vocês até podem consultar depois o vídeo que vai estar lá e ensinar esses termos. Eu estou fazendo isso, eu não quero fazer duas vezes. Né? Até porque, teoricamente, tudo que eu estou mostrando aqui eu já fiz. Certo? A única diferença é que eu estou fazendo com f, o que não muda absolutamente nada. Só aparece um termo 2π. Ok? Então vamos lá. Continuando. É importante isso. Aí é claro, né? Pela dualidade, a transformada da multiplicação, né? Se a transformada da multiplicação é uma convolução, a transformada da multiplicação vai ser uma convolução. Desculpa. Se a transformada da convolução é uma multiplicação, a transformada da multiplicação é uma convolução. Tá ok? É tudo pela dualidade, a gente já sabe disso. Tá? Que é o que ele mostra aqui. Tá certo? E é o que eu falo, né? É o que o pessoal... por isso que eu falo, não é simples. Né? O aluno faz uma coisa que é totalmente errada, né? Que é o seguinte, eu peço lá para ele fazer. Calcule a transformada de Fourier de uma função assim, a gente já viu, que multiplica uma função assim. Né? Aí o cara pega, faz a transformada disso aqui, que é um sinc, faz a transformada disso aqui, que são vários deltas, né, que são 2 deltas, e aí multiplica. Não pode, né? Transformada de multiplicação não é multiplicação das transformadas. Aí senão era fácil demais, né? Aí era bom até, né? É fácil pra caramba. Ok? Não é isso que acontece.
Ok? E ainda tem a última transformada, né, de Fourier, na última propriedade, que é Parseval, né? O teorema de Parseval, ele usa ele usa basicamente isso que a gente acabou de mostrar, da convolução, né, de dois sinais, né? Só que é do sinal multiplicado pelo conjugado dele, e aí vai dar... Ele mostra que isso é só usar a definição também, né? Que se você pegar a integral do sinal vezes, né, o conjugado dele, né, você tem a integral da transformada, não a conjugada. Você pega dois sinais, G1 e G2, né? São sinais quaisquer. Você pega o conjugado de G1 e multiplica por G2. Você vai ver que vai dar exatamente o valor da integral do conjugado de F1 com o F2. Aí você usa um caso particular. Você pega G1 igual a G2, né? O próprio sinal, né? Em vez de pegar G1 e pegar um sinal diferente, pega G1 também aqui, né? Você pegar aqui G1 também aqui. Você não faz dois sinais diferentes, certo? E aí o que vai acontecer? A integral da função, a função vezes o conjugado dela é sempre uma função qualquer, o módulo dela ao quadrado, né? Se é uma função real, é um módulo dela ao quadrado, né? E aí ele simplesmente mostra isso, que a integral do módulo da função ao quadrado é igual à integral, né, do módulo da transformada da função ao quadrado, tá? É muito interessante quando você quer saber, por exemplo, a energia de um sinal, né? A energia de um sinal, você é justamente o que? É o quadrado a integral do quadrado do sinal, por exemplo, né? E às vezes você não tem como calcular essa energia de uma maneira fácil, né? Por quê? Porque o sinal às vezes não tem como você fazer aquela integral de uma maneira simples. Porém, a transformada tem. Exemplo típico é o sinc, por exemplo, né? O sinc ao quadrado é um sinal complicado de você fazer aquela energia dele, porque é um sinal assim, né? Só que a transformada do sinc é o quê? É um het, né? A gente já viu, né? Porra, o het ao quadrado é o próprio het. Fazer a integral disso aqui é fácil pra cacete. A integral de uma constante. Então, em vez de fazer... Se você pega isso aqui, ó, o sinc é isso. A transformada é isso. O sinc ao quadrado é isso, né? A integral do sinc ao quadrado, né, vai ser a integral do het ao quadrado. Só que o het ao quadrado é um próprio het. Fica muito fácil de fazer essas integrais. A gente vai ver isso várias vezes nos exemplos, né? Então, essas propriedades a gente vai usar bastante. Tá ok? Aí ele começa, né? Ele vai aqui falando de transformar de Fourier sinais de energia infinita, né? Pode acontecer. Normalmente essas transformadas vão usar funções delta para poder aparecer, né? Isso acontece, é normal. Mas nada demais, não. Aí ele começa com a transformada da função impulso, né? Então, qual é a transformada da função impulso? A gente já viu, é uma constante, né? Certo? Ok? E a transformada de uma constante vai dar um impulso, certo? A constante é um sinal de energia infinita, né? Porque ela vale constante, de menos infinita a mais infinita, certo? E a gente já esperava isso, ok? Já esperava dar essa transformada impulsional, né? Aí ele pega e quer calcular a transformada
do degrau unitário, né? Do degrau unitário. O que ele faz? Ele usa, né, para calcular essa transformada, ele usa que a integral do degrau que a transformada da integral do impulso é o degrau. Na verdade, ele usa o quê? Ele usa justamente isso aqui, ó. Se o impulso unitário é a derivada do degrau unitário, então o degrau unitário é a integral do impulso unitário. E é mesmo, né? É isso aqui, ó. Né? Vai vendo, né? Olha só. Olha só. O impulso está aqui. Deixa eu colocar aqui na origem. Está aqui ele, delta de t. Vai fazendo a integral dele. Enquanto o tempo é negativo, né, enquanto esse t que está aqui, né, essa integral até t, não é? Enquanto o t é negativo, a integral é zero. Concorda comigo? A integral é zero, porque é a integral até o t negativo. O degrau está depois, ele nem aparece. Não é isso? Não é a integral dele? Ele está depois. Quando ele passa para t positivo, quanto é que vale a integral? Vale 1, né? Porque pegou o negativo e passou do zero. Vale 1. Então a integral do degrau, isso aqui é o degrau. Só que ele usa, para ele chegar nesse resultado, ele usa aquele negócio de você trabalhar para descobrir essa integral, para descobrir a transformada do degrau, ele usa aquilo que ele já usou, né? Ele usa aquela propriedade da integral. E, na verdade, eu quero provar isso. Então, como é que eu provo isso? Né? Eu uso o seguinte, eu pego um sinal que tem energia finita. Que é esse cara aqui, ó. É a função sinal. Tem energia finita? Tem. Por quê? Se você integrar ela de menos infinito até mais infinito, vai dar zero. Não é isso? E aí eu uso o quê? Aí eu uso a propriedade da derivada, né? Então, né, simplesmente eu só posso usar essas derivadas quando a gente usa para calcular transformada de Fourier, de funções, etc., quando não tem valor constante. Se tiver valor constante, você está zerando ele na hora de derivar, né? Porque quando deriva constante, ela zera. Então só pode ficar usando a técnica da derivada quando o sinal tem valor médio nulo. Eu posso usar aqui a técnica da derivada. Que técnica da derivada? Que é o seguinte, ó, se a transformada de Fourier no sinal f de t é igual a um fzão de f, a transformada de Fourier de d, f de t, dt, é o quê? É j, tá lá, ó. A gente viu hoje. Ô, cacete. Foi aqui em cima? Não. Passou, né? Cadê? J2PF, G de F. Certo? Então aqui, vou voltar aqui, ó. J2PF, F de F. Certo? Ok? Deixa eu botar G para ficar menos feio. Tá? E agora? Usa isso aqui em cima. Isso aqui eu vou chamar de G de T. Né? O que vai acontecer aqui? Quem é a derivada desse cara? Vai derivando ele. Isso aqui, na verdade, quem é dg dt? É 2 delta de t. Não é isso? Ele vai derivando, vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chegar aqui no 0, tem 2 de tamanho, dá 2 delta de t. Não é isso? Isso vai dar quanto? Vai dar J, 2πf, G de F.
onde g de f é justamente a transformada que eu quero encontrar. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é 2. Transformada de 2 delta de f é 2. Então, a transformada de g de t, esse g de t sendo o signal de t, que é a transformada de signal de t, é o g de f, que é igual a 2 sobre quem? Certo? Aí você usa agora o quê? Vou passar para esse lado aqui. Agora você vai usar o seguinte, você vai usar aqui. Isso aqui é o signal de t. Quem é o U de t? Pega o signal de t. O de t é isso, né? Pega o signal de t e soma 1. Vocês concordam que vai dar isso? Não é? Quase o degrau, não é? O que você tem que fazer para ficar igual o degrau? Ou seja, o que é U de t? É signal de t. U de t é signal de t sobre 2 mais meio. Porra, agora eu vou usar a linearidade transformada de Fourier de U de t é a transformada de Fourier de quem? Signal de t sobre 2 mais transformada de Fourier de meio. Certo? O que vai dar aqui? Quanto é que a transformada de Fourier de signal de t sobre 2? É 1 sobre... 1 sobre JPF. Não é isso? Ok? Não é? Isso aqui é quanto? Então, 2πf. Certo? Ok? É isso. Tá? Então, a transformada do de t é essa coisa. Tem um delta de t. Tem um delta de f aqui. Porra, por que tem esse delta de f? Porque é um sinal de energia infinita. Normalmente isso acontece. Você vê lá, o cosseno também tem. Está entendendo? Todos esses sinais normalmente têm esses deltas dentro deles, né? Porque justamente são as frequências contínuas que estão ali dentro, tá? Ok? Então, olha, só posso chegar agora, ó. Aí vou usar agora isso, vou usar uma coisa aqui, ó. Quem é, na verdade, a transformada de Fourier? Isso aqui é o quê? É que, na verdade, eu vou usar isso para encontrar... Eu já encontrei direto, né? Eu podia ter encontrado de outra... Ah, já sei. É pegar uma função qualquer, vezes o de t. Né? Tem uma propriedade agora. Ah, lembrei. Tá ok. Lembrei. Desculpem aí. A mente, de vez em quando, dá voltas. A gente quer saber, por exemplo, quem é a integral de... É isso mesmo. Quem é a transformada de Fourier da integral? Não é isso que eu estava querendo fazer? Eu queria descobrir uma propriedade que eu falei que eu ainda não tinha feito. Na verdade, eu usei lá em cima uma propriedade que é a transformada de Fourier da integral, porém... Ai, cacete. Porém, cadê ela? Tinha uma restrição, exatamente. Que era... Descer, tem que descer, desculpa. Passando muito rápido. Tinha uma restrição, isso aqui tinha que acontecer sendo igual a zero, não é isso? Né? A integral de menos infinito a mais infinito é negócio. Eu quero agora descobrir isso aqui. Ó. Quem é a transformada de Fourier de menos infinito até t, chamar de g de x dx. Isso aqui
é a integral de g de x dx até t, né? Quem é essa transformada de Fourier? Né? De maneira genérica. Olha só, integral de menos infinito até t de g de x dx é g de x convoluindo com u de x. Caralho, que porra escrota é essa que você acabou de mostrar? É verdade, olha só. Vocês lembram como é que é a convolução? Isso aqui é o g de x. Vou apagar isso aqui. Isso aqui é o u de x. Como é que a gente faz a convolução? A gente não rebate esse cara e vai deslocando ele para a direita t intervalos de tempo e faz multiplicando por cima e integrando? É exatamente o que essa integral é. Isso aqui vale 1, né? Então, na verdade, vai dar o quê? Isso aqui é como se tivesse 1 vezes g de x até t. Então, ou seja, integral de menos infinito até t de g de x dx, ou g de alfa, d alfa, como está aqui, tanto faz, é o quê? É g de x convoluindo com u de x, ou g de t convoluindo com u de t, pô, não interessa a variável que eu estou usando aí, certo? Legal. Mas a gente sabe que a transformada da convolução é o quê? É g de f vezes u de f, certo? Mas g de f é justamente o que eu quero encontrar, né? Não é isso? Esse aqui é o meu g, né, na verdade. É esse aqui, né? Não é isso que eu quero? Ok? Quem é esse cara aqui? A gente já viu lá embaixo quem é ele. Opa. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o U grande de F. 1 sobre J2πf mais meio de delta de F. 1 sobre J2πf mais meio de delta de F. Multiplica. Dá G de F sobre 1 sobre J2πf. Isso a gente já tinha encontrado. Lembra? Na nossa transformada? Ó, isso a gente já tinha encontrado, esse valor aqui, ó. Cadê ele? Esse valor aqui a gente já tinha encontrado. Certo? Esse valor aqui. Cadê, Abel? Olha. Tá aqui, ó. Certo? Porém, estava faltando um termo. A propriedade da integração mais completa. Vai dar quanto? Vai dar meio de quem? De g de f, delta de f. Porém, quem é isso aqui? Pela propriedade da função delta, isso aqui é meio de g de 0, delta de f. Por quê? Porque é a propriedade da função delta. Por isso que aqui em cima ele fala, ó, quando g de 0 é igual a 0, só sobra isso aqui. Certo? Quando g de 0 é igual a 0. Tá? Por isso que ele pode usar assim. Essa transformada de Fourier é complicada de chegar. Essa forma que eu faço, apesar de ser... é diferente. A maioria dos livros fazem uma coisa que eu não gosto. Ele bota um E elevado, manda o A tender a 0. Para mim, não me convence. Eu prefiro usar a que eu uso. Tá? Até porque eu posso usar. Porque é um sinal de energia finita, eu posso usar a derivada sempre. Sempre. Só não posso usar quando tem energia. Só não posso usar, por exemplo, aqui, ó. Sinal de energia infinita eu não posso usar. Entendeu? Não posso. Legal? Nesse caso. Ok?
Bom, já vimos aí a transformada de Fourier do impulso. Eu já até me adiantei algumas coisas aqui, né? Dos Z's elevados, que são do seno e do cosseno. Eu acabei me adiantando algumas coisas, mas tá bom, até porque a gente ganha tempo, tá? E função, degrau unitário. A demonstração tá tudo aqui. Desculpem aí, pessoal, hoje eu dei, acho que foi tanto da aula de sinais, eu acabei falando um monte de coisa quando já estava tudo aqui escrito. Não precisava nem ter demonstrado, já estava tudo escrito aqui, ó. Tá certo? Na aula que vem, a gente vai... a gente chegou nas propriedades que eu queria, tá? Na aula que vem, eu vou entrar nessa parte aqui, ó. Sinais periódicos, qual é a transformada de sinais periódicos, né? E aí a gente vai fazer alguns exercícios, tá? É bem mais interessante. Tá legal? Vocês vão ver que tem aplicações diretas aqui, tá? Não é só essa parte de transformada. Eu vou trazer também para vocês uma tabela de Fourier com F. Vocês têm a tabela com ômega, não tem com F. Legal? Tá combinado assim. Ok. Desculpa eu ter me enrolado aí, eu dou uma geral melhor na aula que vem. Tá?